Imagine um mundo onde o tempo parou. Um lugar onde cada pedra, cada grão de areia, guarda segredos de milênios. Você já se perguntou como seria viver nos tempos de civilizações antigas, vestir suas roupas, entender seus costumes? Por décadas, essa porta para o passado esteve entreaberta. Mas agora, estamos prestes a escancarar suas dobradiças e revelar uma verdade surpreendente. Vivemos em um ponto crucial da história, onde o conhecimento explode e a informação se desatualiza rapidamente. Livros, antes pilares inabaláveis do saber, precisam se reinventar. Foi assim com uma obra monumental que, por anos, foi nosso guia para as maneiras e costumes das terras bíblicas, escrita por Fred White em 1953. Mas o tempo não para, e o conhecimento, como um rio caudaloso, continua a fluir. Historiadores, arqueólogos e antropólogos sociais têm trabalhado incansavelmente, desenterrando não apenas artefatos, mas também novas perspectivas. Eles mergulharam fundo no solo das terras bíblicas e nas páginas da história, revelando camadas de informação que antes nos eram invisíveis. Esse esforço conjunto nos permite agora ter uma visão mais completa, mais viva, do cenário que moldou uma era. Mas há uma razão ainda mais profunda para a necessidade de revisitar o passado. É a curiosidade humana. Uma vez que provamos o néctar do conhecimento, queremos mais, não é mesmo? Esta versão atualizada não apenas preenche lacunas, mas acende uma chama ainda maior no coração de quem busca compreender a tapeçaria da história. Para realmente nos transportarmos para o passado, precisamos entender o cotidiano, o que era básico, e nada mais fundamental que a roupa que se vestia. Nos tempos antigos, o guarda-roupa era simples, mas cada peça carregava um significado profundo. Uma tanga, uma túnica, talvez uma cobertura para a cabeça, a essência da vestimenta que desafiava as intempéries e definia a identidade. A túnica, por exemplo, era a peça central. Feita de duas partes costuradas na cintura, era como um saco, com aberturas em V para a cabeça e cortes para os braços. Seu material, fosse lã, linho ou algodão, revelava as posses do usuário. E observe a sutileza. Túnicas masculinas curtas e coloridas, femininas, longas e azuis, com bordados que podiam indicar a aldeia de origem. Cada fio, uma história. Curiosamente, até hoje, muitos beduínos nas terras bíblicas ainda vivem em tendas tradicionais, mantendo costumes que nos conectam diretamente com o passado, incluindo a simplicidade de suas vestimentas. Já se imaginou vivendo sem o luxo de um guarda-roupa recheado? Nos tempos antigos, possuir mais de uma muda de roupa era um privilégio. A escassez tornava cada peça inestimável. Uma túnica extra? Um tesouro. Essa realidade nos força a reavaliar nossa própria percepção de necessidade e luxo. Mas a vestimenta não se resumia à túnica. O cinto, por exemplo, não era apenas um adorno. Era um utilitário, servindo como bolso para dinheiro ou ferramentas. E a expressão cingir os lombos? Uma metáfora poderosa para se preparar para o trabalho ou a corrida, mostrando como o cotidiano se entrelaçava com a sabedoria popular. Acima da túnica vinha o manto, uma proteção contra o frio, um símbolo de status para os mais ricos. O manto de lã, enrolado no corpo, era tão vital que, se dado como penhor, tinha que ser devolvido antes do anoitecer. Um lembrete de uma sociedade onde a proteção individual era uma responsabilidade coletiva. E os pés? Os pobres andavam descalços, enquanto outros usavam sandálias simples, feitas de couro. A simplicidade dos calçados, a praticidade das coberturas para a cabeça. Cada detalhe nos transporta para um mundo onde a função e a necessidade ditavam a moda. Cada peça de roupa, cada acessório, contava uma história. Do simples turbante masculino ao véu transparente das mulheres, que ocultava o rosto em público. Uma prática que hoje pode nos parecer estranha, mas que para eles era um sinal de respeito e recato.
O que essas diferenças nos dizem sobre o papel da mulher na sociedade daquela época? Mais do que apenas cobrir o corpo, as roupas eram uma linguagem. Rasgar as vestes, por exemplo, não era apenas um ato de desespero, mas um símbolo de luto intenso. E a importância das vestes era tamanha que, em um incêndio no sábado, os judeus tinham uma lista de roupas que podiam ser resgatadas, revelando o valor atribuído a cada peça. A riqueza cultural do crescente fértil, entre o mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico, se refletia também na vestimenta. A vida dos ricos diferia da dos pobres. O vestuário do verão, do inverno. Cada região, cada ocupação, tinha suas nuances. Isso nos mostra que, mesmo em tempos antigos, a diversidade cultural era vibrante e multifacetada. O Trabalho, de Fred White, A Paixão de Historiadores e Arqueólogos, e a nossa própria curiosidade nos permitiram desvendar um universo de detalhes. Ao nos colocarmos no lugar daqueles que viveram nas terras bíblicas, compreendemos melhor não apenas suas vestes, mas também suas vidas, seus valores, sua fé. É um portal para um passado que continua a nos ensinar. A cada nova descoberta, a cada nova perspectiva, a história ganha vida. As maneiras e costumes das terras bíblicas não são apenas relíquias de um tempo distante. São as raízes de muito do que somos hoje. Mergulhe mais fundo nessa fascinante jornada das terras bíblicas e continue a desvendar os mistérios do passado. O que mais você descobrirá? Deixe seu comentário, compartilhe suas percepções e junte-se a nós nessa exploração sem fim.